Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, sou astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever nesse canal se você gostar desse vídeo e de outros que eu tenho aqui sobre astrologia, sobre espiritualidade, enfim. Gente, vamos falar sobre a nossa semana, né? A gente tem o solzinho aí recém-chegado a Sagitário, que a gente falou que ele ia chegar no finzinho do domingo, de fato ele chegou, né? Ontem foi a transição, a gente se despediu do Sol em Escorpião e damos as boas-vindas ao Sol Sagitariano, que vai nos trazer mais ímpeto, mais clareza, ou não, né? Mas vai trazer pra gente um pouquinho mais de leveza, de liberdade, mas também algumas inconsequências desse signo. Então a gente precisa sempre buscar a sabedoria, a responsabilidade, porque senão ele traz a liberdade pela liberdade, as festas, a diversão, né? A coisa de simplesmente uma expansão, um crescimento. E a gente vai começar a sentir isso muito forte, só que a gente vai ter aí muitas coisas acontecendo ainda, né? A gente ainda tem um eclipse no dia 4 de dezembro nesse eixo, nesse signo, Sagitário. Então, esse eixo ainda vai ser muito mexido ainda, né? Então, o solzinho chega, a gente tem essa semana Netuno estacionando para voltar ao seu movimento direto. Ele vai ficar alguns dias ainda estacionado. Então, algumas situações começam a ficar um pouco mais claras devido a esse sol entrando em Sagitário. A gente começa a querer ter uma conexão maior também com a vida, com a luz, né? Das coisas. A gente começa a querer buscar entendimento, buscar um direcionamento, um caminho, né? Talvez a gente comece a definir algumas situações, sair de algumas situações de dúvidas, e enfim, as névoas netunianas que estavam trazendo um pouquinho de ilusões ainda, que a gente ainda fez um monte de coisa nesse processo de retrogradação, que a gente precisou rever algumas situações, talvez agora é, a gente consiga ter uma certeza. Nem todas, algumas, né? Que as reflexões, os questionamentos foram intensos, acredito que para a maioria ainda está sendo, mas algumas coisas começam a ser definidas, tá? A gente tem Mercúrio entrando em Sagitário essa semana, dia 24. Isso não é um lugar onde Mercúrio gosta de estar, porque ele trabalha no eixo Gêmeos, né? Ele gosta da multiplicidade, ele não gosta de ter uma única direção. Então, quando Mercúrio entra em Sagitário, ele e Júpiter, eles começam a ter que confabular, porque Júpiter rege esse signo, ele está em Aquário, um lugar onde Mercúrio se dá bem, porque Mercúrio trabalha bem com Urano, e Júpiter em Aquário, ele começa a ter que... Por isso que esse Sol sagitariano, ele é um pouquinho diferente, por conta dessa regência jupiteriana em Aquário, né? Ele só vai sair de Aquário e entrar em Peixes lá no fim do ano, né? Dia 31 de dezembro. Então, ele procura buscar essa luz de uma forma que a gente consiga ter, de fato, uma libertação uraniana, onde a gente consegue olhar para a vida na sua complexidade e entender as diversas complexidades da vida, porque não é tudo simples e não vai ser mais simples. Tudo agora é o politicamente correto, sim. Precisa ter um resgate da questão, porque Júpiter está ligado com esse autoritarismo, com essa força, com essa resolução também. Júpiter está ligado também com um excesso de rigidez mental. Quando ele entra em Aquário, e a gente tem agora o Sol, existe o Sol ele transmuta também, ele é muito quente. Já viu? Você colocou seu cabelo no secador, ele muda. As partículas no fogo, o fogo transmuta. Sol é fogo puro, fixo, intenso. Então, quando a gente tem essa conexão e Mercúrio entrando ali em Sagitário, a gente tendo Lilith em Gêmeos, né? Então a Lua ficando minguante em Virgem no sábado, onde Mercúrio também faz essa regência, a gente consegue ter processos de mudança e de abertura da nossa mente. Então essa semana é bem interessante porque a gente começa a ter organização, reflexões mais pontuais, né? A gente começa a eliminar excesso, dúvida,
planejando melhor as nossas ações, porque Júpiter coloca a gente dentro de um planejamento, de uma meta, de um objetivo, e esse objetivo, essa meta, essa conexão, ela se dá no coletivo. O que eu sou mais forte quando eu estou junto dentro de uma comunidade. Eu tô mais forte, eu me sinto melhor quando eu sou útil para alguém, para alguma coisa. Eu deixo de viver puramente a minha aventura egóica, né? Os meus desejos, os meus prazeres. Então esse sol sagitariano, ele não vem com esse ímpeto do eu vou colocar uma mochila nas minhas costas, vou viver minha vida e quero que o mundo, porque Sagitário tem um pouco disso. Eu tô nem aí, eu vou ver minha vida, eu vou sambar na avenida. Não vai ser meio assim, né? Não é o caminho do peregrino só. Claro que o caminho da individuação, do peregrino, da sabedoria, ele é individual. Sagitário tem um pouco disso, eu preciso me afastar de tudo para entender. Tem esse lado também, né? Do eu vou subir a montanha, meus 40 dias na montanha, né? Mas só que agora a gente começa a pensar que essa individuação precisa acontecer no coletivo, porque senão a gente não muda, nada muda, fica sempre a mesma coisa. Claro que vai acontecer dentro de cada coração, dentro do fogo sagrado de cada um, mas isso começa a ir para um caminho maior, né? Então as questões políticas, sociais e tudo mais, sempre, né? Isso vai levar a gente, por quê? Porque Saturno está em Aquário ainda e vai continuar em 2022 inteiro. Então essas questões não vão, quem está com preguiça desses temas vai continuar com preguiça, porque esses temas vão continuar aí, né? Então a gente pode descobrir questões desconfortáveis dentro da gente, com essa lua minguando no sábado. A gente está numa lua cheia em Câncer, ela vai se opor a Vênus, que está em Capricórnio, amanhã, depois ela se opõe a Plutão, ela entra em Leão, né? E quando essa lua cheia entrar em Leão, esse sol ele fica mais intenso, a gente consegue ter mais, e vai quando ela entrar em Leão, Mercúrio estará entrando em Sagitário também, então é toda uma conexão para a gente de fato definir caminhos, definir objetivos, definir e nos comprometer com aquilo que a gente quer fazer. É muito interessante que esse eclipse que a gente teve no eixo de Touro, que deixou todo mundo meio barata tonta, todo mundo ficou meio cansado, exaurido, uva passa, né? O eclipse ele tirou toda a nossa energia para colocar mais, é como se tivesse jogado fora um monte de coisa, um monte de sujeira, um monte de coisa, e agora a gente está sendo de novo preenchido com uma energia vital de, opa, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer, interessante, comecei a perceber, joguei um monte de coisa fora, e essa lua cheia, ela foi uma lua de esvaziamento, porque foi um eclipse, então não foi uma lua de ápice de energia, foi um esgotamento de energia, a gente precisou parar, precisou descansar, e agora a gente começa a ter um certo entendimento de tudo que está acontecendo. Claro que esse eclipse ele ainda fica vibrando 6 meses, né? Atuando numa limpeza de Touro e Escorpião, mas esse Sol em Sagitário, com todas essas coisas que eu disse, com todas essas conexões com os planetas, rola um preenchimento, mas com uma visão um pouco mais expandida. A nossa mente expandiu porque a substância espiritual expandiu, porque algumas coisas a gente deixou para trás. Então a gente está mais conectado com a nossa verdade, e essa lua minguante em Virgem vai nos conectar ainda mais com o cerne das questões mais importantes, da gente realmente se preocupar com aquilo que tem sentido, que faz sentido pra gente, e deixar o que não tem nada a ver para lá, né? Literalmente isso. Para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir evoluir, porque o Sol em Sagitário está exigindo do peregrino que ele expanda, mas é uma expansão da mente, da substância espiritual, e não é um crescimento só material, né? E esse material, quando o Júpiter está em Aquário, ele exige que todo mundo tenha também. A gente precisa ter um senso de empatia e de justiça para com a vida, né? A vida precisa ser justa, não dá mais, né? Não sei quem consegue viver numa vida injusta. Quem consegue se divertir, ser feliz, vendo o outro passando necessidade? Não sei vocês, eu não consigo. Eu me sinto mal no meu lugar de privilégio no mundo. Então começa a ter um desconforto, tipo, nossa, como eu sou privilegiado, tenho tanto, aquela criança não tem nada, aquelas pessoas não têm, aquela pessoa está passando por isso. Então as pessoas começam a ter um senso de divisão dessa solidariedade
a uraniana, né, que é onde Júpiter está. Então, então é muito bonito o que pode acontecer com a humanidade a partir de agora, de um chamado para que as pessoas tenham mais consciência desse lugar onde elas estão e do que elas podem realmente fazer de diferente no mundo, né? E a gente, nessa outra coisa que eu ia falar, que esse eclipse agora mexendo e a gente entrando nessa postura dessa Vênus que está em Capricórnio e nessa oposição Lua Capricórnio, a gente realmente fazer o que precisa ser feito. Porque esse eclipse deixou bem claro para todo mundo, eu acredito, que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente não faz, né? Colocar em prática, de fato, aquilo que a gente precisa fazer e não ficar só remoendo isso na nossa cabeça, tá bom, pessoal? Então, um beijo, uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.